Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de Lucas 17 reúne ensinamentos de Jesus sobre perdão, fé, gratidão e vigilância espiritual. O capítulo destaca a importância de uma fé perseverante, a necessidade de reconhecer as bênçãos recebidas e o chamado a viver preparado para a manifestação do reino de Deus. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Lucas 17 do livro de Lucas da Bíblia. Acerca dos escândalos do perdão, do poder da fé e dos servos inúteis. Jesus disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. 2 Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona, e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. 3 Olhai por vós mesmos. E, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o e, se ele se arrepender, perdoa-lhe. 4 E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. 5 Respondendo o Senhor, acrescenta-nos a fé. 6 E disse o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. 7 Qual de vós terá um servo lavrando ou apacentando, a quem, vindo ele do campo, logo dirá, chega e assenta-te à mesa? 8 E não lhe diga antes, prepara-me a ceia, e cinge-te, e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? 9 Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado. Creio que não. 10 Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. A cura de 10 leprosos. 11 E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. 12 E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. 13 E levantaram a voz, dizendo, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. 14 Jesus, vendo-os, disse-lhes, ide, e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. 15 E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. 16 E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. 17 Jesus perguntou, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? 18 Não houve quem voltasse para dar glória a Deus senão este estrangeiro. 19 Então lhe disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Em Lucas 17 de forma didática, clara, profunda e prática, para que a mensagem fique bem compreendida e aplicável à vida. Este capítulo aborda 4 grandes temas espirituais. 1 O perigo de escandalizar. 2 O poder do perdão e da fé. 3 A gratidão a Deus. 4 A vinda repentina do reino de Deus. 1 Escândalos, perdão e responsabilidade espiritual. Versículos 1-4. Escândalos. Jesus diz que é inevitável que existam tropeços, mas, ai daquele por meio de quem o escândalo vier. Isso significa, cuidado para não ser instrumento de queda espiritual para outros, especialmente os mais fracos na fé. O valor do perdão. Jesus ensina algo muito profundo. Se teu irmão pecar contra ti 7 vezes no dia e se arrepender, perdoa. Isso mostra que 1. O perdão deve ser contínuo. 2. Não podemos guardar mágoa. 3. O perdão restaura relacionamentos. 2. O poder da fé e a humildade no serviço.
versículos 5-10, fé como um grão de mostarda. Mesmo uma fé pequena, mas verdadeira, pode produzir grandes resultados. Não é o tamanho da fé, mas a sinceridade e confiança em Deus. Servos inúteis, o verdadeiro sentido. Quando Jesus diz, somos servos inúteis, ele ensina. Devemos servir a Deus com humildade, sem achar que Deus nos deve algo. 1. Servir é dever. 2. Obedecer é obrigação. 3. Não devemos exigir reconhecimento. 3. A cura dos 10 leprosos, a importância da gratidão, versículos 11-19. O milagre. 10 leprosos são curados. 2. Apenas um volta para agradecer. Jesus valoriza profundamente a gratidão. Grande lição. Muitos pedem bênçãos, poucos voltam para agradecer. E mais, o único que voltou era samaritano, considerado estrangeiro e desprezado. Isso mostra que a fé verdadeira não depende de posição religiosa, mas de um coração sincero. Voltamos a ler. A vinda súbita do reino de Deus. 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. 21. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. 22. Então disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. 23. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vades, nem o sigais. 24. Porque, como o relâmpago, que faiscando desde uma parte do céu, resplandece até outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. 25. Mas primeiro convém que ele padeça muito, e seja reprovado por esta geração. 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. 27. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. 31. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E, da mesma sorte, o que estiver no campo não volte para trás. 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. 33. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. 34. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e outro será deixado. 35. 2 estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada. 36. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. 37. E respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. 4. A vinda do reino de Deus, versículos 20 e 37, o reino já está entre vós. Jesus explica que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ele começa dentro do coração, quando Deus governa nossa vida. A volta de Cristo será repentina. Jesus compara com: primeiro, dias de Noé. Segundo, dias de Ló. As pessoas estavam vivendo normalmente, sem perceber o juízo chegando. Lição: vigilância espiritual constante. Separação eterna. 2 estarão juntos, um será tomado, outro deixado. Isso mostra que a salvação é individual. Estar perto de cristãos não garante salvação. Cada pessoa responde por sua própria fé. Mensagem central de Lucas 17. Viva com responsabilidade espiritual, fé sincera, gratidão constante e vigilância permanente. Lições práticas. Primeira, não seja motivo de tropeço para ninguém. Segunda, pratique o perdão diariamente. Terceira, confie em Deus mesmo com fé pequena. Quarta, seja grato sempre. Quinta, viva preparado para a volta de Cristo. Em resumo, Lucas 17 nos chama a viver uma fé prática, viva e constante, com os olhos na eternidade.
Agora vamos à explicação de Lucas 17. Reúne ensinamentos sobre vida espiritual prática agora e alerta sobre o fim e a vinda do Filho do Homem. O capítulo mostra como deve viver quem pertence ao reino de Deus enquanto aguarda a manifestação final desse reino. Vou explicar parte por parte, de forma bem didática, e sempre indicar as ligações com o Antigo Testamento. Primeiro, escândalos, perdão, fé e humildade. Versículos 1-10, sobre fazer outros tropeçarem. Ai daquele por quem vierem os escândalos. Escândalos aqui significa fazer alguém cair espiritualmente, especialmente os pequeninos, pessoas simples, novos na fé, vulneráveis. Jesus usa uma imagem forte, mó no pescoço e afogamento, para mostrar. Levar alguém ao pecado é algo gravíssimo diante de Deus. Ligação com o Antigo Testamento. Levítico 19:14. Não pôr tropeço diante do cego. Ezequiel 34. Líderes que prejudicam o povo são condenados. Perdão sem limite. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, perdoa. 7 igual número simbólico de plenitude. O ensino é: o perdão no reino não é calculado, é constante, desde que haja arrependimento. Ligação com o Antigo Testamento. Provérbios 17:9. O amor cobre a ofensa. Miqueias 7:18-19. Deus é quem tem prazer em perdoar. Jesus está chamando os discípulos a refletirem o caráter de Deus. O poder da fé. Fé como um grão de mostarda. Não é o tamanho da fé, mas a confiança real em Deus. A amoreira tinha raízes profundas. Jesus fala de obstáculos impossíveis humanamente. Servos inúteis. A parábola mostra que, mesmo obedecendo, o servo apenas cumpriu seu dever. Mensagem. Não existe mérito para exigir recompensa de Deus. Obediência é nossa obrigação, não moeda de troca. Ligação com o Antigo Testamento. Jó 22:2-3. O homem não traz vantagem a Deus. 1 Crônicas 29:14. Tudo vem de Deus. Humildade é a postura correta no reino. Segundo, os 10 leprosos, versículos 11-19, o milagre. 10 leprosos são curados enquanto obedecem à ordem de ir aos sacerdotes, conforme Levítico 13:14, que regulava a purificação. Só um volta para agradecer, e é samaritano, estrangeiro, desprezado pelos judeus. O contraste. 9 curados, receberam um milagre físico, um salvo, recebeu salvação espiritual. 9 curados, não voltaram, um salvo, voltou glorificando a Deus. 9 curados, judeus, prováveis, um salvo, samaritano, improvável. A tua fé te salvou. Gratidão revela fé verdadeira. Ligações com o Antigo Testamento. Salmo 103:2. Não esquecer os benefícios do Senhor. Oséias 6:6. Deus quer coração, não só ritual. Terceiro, a vinda do reino de Deus. Versículos 20-37. O reino já está entre vós. Os fariseus esperavam um reino político e visível. Jesus diz: o reino de Deus está dentro de vós, ou entre vós. Significa: o reino já estava presente na pessoa de Jesus. Não é apenas externo ou político, mas espiritual e transformador. A vinda do Filho do Homem será visível. Diferente de falsos anúncios, aqui ou ali será como relâmpago, inconfundível e repentino. Dias de Noé e Ló. As pessoas estavam vivendo normalmente, casando, comprando, construindo, até que veio o juízo inesperado. Ligações com o Antigo Testamento. Gênesis 6:7. Dilúvio nos dias de Noé. Gênesis 19. Destruição de Sodoma, Ló. A ideia não é que trabalhar e viver seja errado, mas que viviam sem atenção a Deus, indiferentes ao juízo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela olhou para trás. Gênesis 19:26. Simboliza apego ao velho mundo, coração dividido, falta de confiança total em Deus, perder para ganhar. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Salvar a própria vida igual viver para si, segurança terrena. Perder a vida por Cristo igual entregar-se a Deus. Ligação com o Antigo Testamento. Abacuque 2:4.
O justo viverá pela fé. Separação final. 2 na mesma cama, 2 no campo, um tomado, outro deixado. Isso mostra: o juízo será individual. Proximidade externa não garante salvação. Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Imagem de juízo inevitável. Assim como as aves encontram um cadáver, o juízo de Deus alcança quem está espiritualmente morto. Eco do Antigo Testamento. Jó 39:30. Aves de rapina sobre cadáveres. Linguagem profética de juízo. Ezequiel 39. Mensagem central de Lucas 17. Lucas 17 ensina que o discípulo deve viver, primeiro, com cuidado para não levar outros ao pecado. Segundo, praticando perdão constante. Terceiro, com fé simples, mas verdadeira. Quarto, em humildade diante de Deus. Quinto, com gratidão sincera. Sexto, vigilante, desapegado do mundo. Sétimo, preparado para a volta repentina de Cristo. Resumo em uma frase. Lucas 17 mostra como deve viver quem pertence ao reino agora, com fé, perdão, humildade e gratidão, enquanto aguarda vigilante a manifestação súbita e definitiva do reino de Deus, como nos dias de Noé e Ló. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!